Sejam muito bem-vindos para mais um podcast, né? Exatamente às 2h30 da tarde de uma sexta-feira. Hoje é dia 31 de maio de 2024. Você tá escutando num sábado, né? Porque a gente tá aqui para animar seu fim de semana. Logo você que não sai com ninguém, que não tem um amigo, que não tem um familiar, que não tem ninguém para conviver durante o fim de semana, a gente tá aqui, entendeu? Fiquei sabendo de fontes confiáveis, IBGE me confirmou que depois que eu comecei esse podcast aqui, ok, a taxa de suicídio no Brasil diminuiu 100%. A gente aqui, você que faz esse podcast que tanto quanto eu, porque, né, vamos ser sinceros aqui, não é papinho de influenciador, é papinho sério, entendeu? Isso daqui não existiria se você não estivesse escutando, entendeu? Por que teria vozes na minha cabeça para ninguém escutar? Entendeu? Então você tem que parar pra pensar. É aquela teoria de não sei quem que fala que se uma árvore no meio da Amazônia cai e não tem ninguém perto para saber, ninguém em 2 estados de distância para saber, ela caiu ou não caiu? Ela existiu ou não existiu? E aí? É uma teoria assim, eu não faço a mínima ideia, mas e aí, eu falaria as coisas se tivesse alguém, se não tivesse ninguém pra escutar? Fica a dúvida, né? Mas estamos aqui juntos, eu vou fazer um pronunciamento, eu não sei, um aviso aí pra você que gosta desse podcast, que eu vou falar logo no início, que na descrição desse podcast, você pode procurar que vai ter uma conta no Instagram, vai estar o arroba do Instagram, pra você ir lá e apoiar o podcast. Tem o meu Instagram aí, né, que dane-se, ele não se importa, não precisa dele. E tem o do podcast que eu vou criar justamente pra você aí poder mandar a sua história, ou algum caso que aconteceu na sua vida, ou alguma dúvida, ou qualquer coisa assim, que eu vou ver a DM, e daí vou contar aqui. Não vou citar seu nome, mas eu vou dar risada, provavelmente, e vou fazer piada. Então mande sabendo disso aí. É isso, basicamente. Então tá aí o Instagram, caso você queira apoiar, dê história pra gente, pra num dia como hoje, por exemplo. Hoje eu não tenho nada pra falar. Hoje, até então, não lembro de ter alguma coisa útil pra falar que eu tenha pensado hoje. Nossa, isso daqui eu quero falar muito no podcast. Eu nem sabia que eu ia ter que gravar podcast hoje, eu esqueci disso. Eu lembrei, hoje era 10 da manhã, eu falei, eita, amanhã é sábado, né? Amanhã que eu tenho que postar, eu tenho que gravar hoje. Eu tinha esquecido, pra mim hoje é um dia de férias. Porque no último podcast, vamos lá, né? Vamos parar de falar igual um retardado e vamos direto pras coisas. Que coisa? Também não sei, mas a gente vai chegar a algum lugar. Eu vou fingir que eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei no último podcast que eu tava tentando melhorar, que eu tava tentando ser quem eu sou, voltar a ter disciplina, voltar a gostar de fazer as coisas, voltar a... não sei, a ter vontade de fazer as coisas, fazer diferente. Que eu tava vendo ali um decaimento constante na minha vida. E de fato, voltei a acordar direito, voltei a tomar banho no horário certo, escrever no horário certo, editar no horário certo. Ainda assim passei a semana sem fazer grandes coisas, né? Vou ser sincero, postei 2 vídeos essa semana. E vídeo curto eu postei ontem. Mas voltei, tô voltando às coisas. Ontem eu recebi o caralho, né? Minha fatura girou, então eu tenho crédito. É o banco me permitindo mais um mês eu gastar o dinheiro que eles me emprestam. Eu comprei várias coisas pra voltar a ter uma vida saudável, porque eu não tô brincando. Eu fui tirar as caixas de pizza do meu quarto anteontem, sei lá. Acho que segunda-feira, meu Deus do céu, eu tô perdido. E eu não tô brincando, tinha umas 10 caixas de pizza na minha casa. E daí eu percebi que se cada pizza eu gasto 50 conto, 500 pau em pizza, mano. E eu não senti esse dinheiro por quê? Porque meu Deus, eu esqueci o nome do Banco Roxo, mano. O Banco Roxo, que só quem usa é gay, mina do OnlyFans e TikToker. Nubank, obrigado. Nubank, exatamente. O Nubank, ele deixa você fazer Pix via crédito e parcelar. E daí, tipo assim, eu pego, compro uma pizza, boto pra pagar no Pix, entro no Nubank, daí eu boto lá pra pagar no Pix, e daí só começa a cobrar daqui 2 meses. Obviamente isso daí tem uns juros, então se eu paguei 50, no final eu vou ter que pagar 70 conto, alguma coisa assim. E daí isso sai do meu crédito total. Enfim, mas dava pra comprar pizza, eu tava triste, falei, não, eu tô triste, eu vou comprar pizza. Que é basicamente o que eu falei, né, no último
podcast que cada coisa que me fazia ficar triste me levava a ficar mais triste ainda. Por quê? Porque eu tava esperando por algum motivo eu acordar com motivação, eu acordar feliz e falar, hoje eu vou mudar. Eu percebi que não é assim que acontece, né? Não é isso que faz, porque todo momento eu tava triste. E cada momento, todo dia, eu pensava, não, vou comprar alguma coisa, vou gastar mais pra ver se eu fico feliz. Não ficava feliz e ficava mais triste ainda por ter gastado dinheiro, que me fazia gastar mais dinheiro pra tentar ficar feliz de novo. Então, botei uma pedra em cima disso. Acho que no dia que eu gravei aquele podcast, inclusive esse pá foi a última vez que eu falei, não, vou pedir uma pizza aqui e acabou, vou parar com essa porra. E parei, de fato. Daí um dia depois eu peguei tudo que tava no meu quarto. Peguei, sei lá, 10 caixas de pizza. Tinha uns pacotes de BK aqui também, de Burger King. Botei fora. Limpei tudo e daí ontem eu recebi, né? Virou o crédito. Daí eu fui lá, comprei coisa saudável no mercado. Comprei banana, comprei aveia, comprei abacate. A aveia é muito bom pro coração, que eu tô precisando. Do nada, começou a voltar, né? Porque eu sempre tive isso, dor no meu peito, dor no meu coração. Que eu sempre acho que eu vou morrer. Que é uma dor aguda e que daí vai se espalhando pelo peito. Eu... Provavelmente, né, por eu ter passado uma vida inteira tomando Coca-Cola, dormindo mal, me estressando à toa, uma vida inteira assim. E quando eu começo a comer num mês 10 pizzas com borda de chocolate branco, cheio de gordura e óleo, obviamente as veias vai entupindo, né? Chega um momento que não dá mais. Daí voltei aí, comprei uns leite, tá caro o leite, mano. Nossa, que papo de véia, né? Não, você viu, Márcio? O leite tá caro. Mas é sério, tá caro. Você aí que é adolescente e não compra leite, eu pagava um mês atrás, sem brincadeira, um mês atrás eu pagava R$3,80 na promoção e quando tava caro era R$4,50. Eu juro, tava em promoção hoje. Eu fui lá, tava 6 e pouco o leite. Eu acho que eu já falei isso, mas é inacreditável. Mas daí eu comprei mais 2. Comprei abacate pra fazer uma batida, porque abacate é bom pro coração. Banana é bom pro coração, pra outras coisas. Aveia também. Comprei uns alface pra comer. Comprei peito de frango e falei, beleza, vai ser isso, vou mudar. Comprei umas besteiras também, umas bolachinhas que tinha por 2 conto lá. R$2 o pacote, aquelas wafer, sabe? Aquelas bolachinhas retangulares, enfim. Comprei lá chocolate branco, pra eu e minha mãe comer de vez em quando. E é isso, e voltei pro bagulho ontem, voltei a ficar de boa. Ontem eu trabalhei um monte, editei um vídeo grande sobre o debate do Álvaro e o Mamãe Falei no Inteligência Limitada, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pra você que não sabe o que aconteceu, não precisa saber também, né, amigo? Confia no pai. Porque, nossa, esse bagulho me estressou, mano. Esse negócio é a representação do porquê que eu odeio política com todas as minhas forças, entendeu? Mas daí eu fiquei editando ontem, postei. Eu gravei o vídeo num reflexo que eu tava com raiva. Eu falei, não é possível, mano. Eu vou fazer um videozinho zoando o careca que falou merda. Daí eu editei no outro dia, postei. Escrevi um vídeo curto, postei no TikTok, deu mó bom. Postei o vídeo ontem, 8 da noite. Olhei hoje de manhã, tava com 100 mil views. Falei, nossa senhora. Mas enfim. Acho que foi isso que aconteceu essa semana. Eu também me estressei com adolescente, né? Nossa, olha isso. Eu falei no último podcast daquela treta que tava tendo dos X-Men com o Capitão América. Daí eu falei do Capitão América, não sei o que. E daí... E mesmo sem o Capitão América, as pessoas do X-Men se envolvem em treta, porque não, eles me representam. E daí por causa disso eu decidi escrever piadinha, né? Porque é isso que eu faço da minha vida, é assim que eu me divirto, é assim que eu tiro o peso da raiva que eu sinto. E daí eu vi os caras sempre nessa defendendo o Magneto. Não, o Magneto tá certo. Os humanos estão errados. Porque o Magneto tem os mutantes. Tem os humanos têm medo dos mutantes. Porque, né? Eles meio que têm superpoder. Meio que eles acabam com o mundo se eles quiserem. E daí esse medo gera revolta e não sei o que. O professor Xavier, Charles Xavier, ele tenta, né, ficar numa boa, tentar... Não, a gente tem que tentar conviver, achar ali o meio termo entre o humano e mutante. Já o Magneto, que era um judeu, que se fudeu em campo de concentração, essa é a história dele depois de um tempo, né, que foi criado. No início ele só era mal porque era mal, depois criaram essa história pra ele. Ele se revolta contra os humanos e ele meio que não, eles nunca vão aceitar a gente tem que tomar o controle, a gente é a raça superior. E é isso, é basicamente isso. E as pessoas meio que entendem esse negócio de ter sido oprimido e falam, não, ele tá certo, os humanos não aceitam eles, eu não sei o que, eu me sinto representado porque eu sou gay, e lá. E por aí vai. Eu fiz um vídeo sobre isso, zoando, falando...
Irmão, por que você tá se identificando com um cara que literalmente tem o poder suficiente pra destruir o mundo? Você simplesmente é bissexual, você só beija homem e mulher. O cara pode destruir o mundo, por que você tá se comparando com esse cara? Não faz sentido. E daí isso foi desenrolando em outras piadas, né? Eu comecei a falar sobre... Eu coloquei a pessoa, o gay, ou sei lá, a minoria que se identifica com o cara, pra mostrar que se isso fosse na vida real, o que sim, eu sei que não é, é um exagero, sabe por quê? Porque é uma piada. Se ele existisse na vida real, você nunca ia estar do lado dele, tá ligado? Porque você ia entender. Você ia estar numa sala de aula, do nada, ia ter um cara que sem querer, obviamente, saiu raio do olho dele, ele destruiu a escola. Você ia ficar com medo, você ia ficar acuado. Daí ia aparecer esse cara e ia falar: não, olha lá, eles estão com medo porque eles não aceitam a gente, vamos acabar com todos vocês, a gente é a raça superior. Você nunca ia ficar do lado desse cara, tá ligado? Você ia fazer parte da maior minoria de todas, que é os humanos. Até porque, né, justamente por... mas a gente é maior numericamente. Foda-se, precisa de 2 caras pra destruir o mundo. Se pá, dependendo de qual seja. Então, você ia fazer parte da maior minoria de todas. Então, você não ia concordar com esse cara. É simplesmente isso. A ideia, o ponto de vista da minha piada é pegar o cara que acha isso e colocar ele num cenário de: olha só como você ia discordar desse cara que você ama tanto. Mas não é querendo provar alguma coisa ou, argumentos. É só uma piada. Eu gosto do Magneto, meu personagem favorito. Ele e o Charles Xavier são os dois ali que pra mim, dependendo do ponto, eu gosto bastante. O pessoal não gostou, acredita? O pessoal ficou com raiva. Não, você não entendeu. Vários comentários desses. E eu acho incrível, porque caso você não saiba, né? Talvez você saiba que o Professor Xavier e o Magneto, eles são uma representação do Malcolm X, e do Martin Luther King, onde um queria... Ele queria o meio termo do bagulho, e o outro queria, não, a gente tem que ir lá e lutar e mostrar que a gente é foda. Tá ligado? E se rebelar e tudo mais. Tudo bem, tudo certo. O problema é que quando você dá uma pequena informação para um adolescente ou para um brasileiro no geral, começamos cedo hoje, reclamar de brasileiro, o cara, ele se sente um gênio e ele sente assim que ele tem que passar isso adiante, porque a pessoa que discorda dele, ela é burra. Todo mundo é assim no Brasil. Quando alguém discorda de você, não é porque ela pensa com a própria cabeça, é porque ela é burra. E você vai lá e quer mostrar que você é inteligente e que o seu ponto tá certo sim. E um monte de cara apareceu com o textinho pronto falando: não, o Malcolm X é representado pelo Magneto, o Charles Xavier é representado pelo Martin Luther King, você não entendeu a ideia do desenho. Amigo, foda-se com todas as letras, porque eu não tô nem aí. Eu sei que tem o duplo sentido, todo mundo sabe. É só você arrastar pra baixo os comentários que você vê trocentos comentários igual o seu. Mas foda-se o duplo sentido, eu não tô fazendo piada com esse duplo sentido. Eu tô fazendo piada com o primeiro sentido, que é o Magneto. Não, mas o duplo sentido é que ali é parecido com o Malcolm X. Dane-se o segundo sentido. Tá ligado? Até porque, assim, se você parar pra pensar, se você parar de copiar textinho pronto e repetir e pensar com a sua própria cabeça, você vê um bagulho muito legal nos X-Men. E nessa questão aí do Malcolm X, do Martin Luther King, do Magneto e no Charles Xavier, que é os caras levando esse diferencial dos dois a um negócio tão radical que você vê que ao mesmo tempo pode ser bom, mas ao mesmo tempo é horrível. Por exemplo, o Charles Xavier... Magneto, vamos começar pelo Magneto. Ele tem esse instinto, até porque ele foi oprimido, porque ele se fudeu, porque ele viu o quanto que humanos podem ser ruins durante a Segunda Guerra Mundial, e depois, obviamente, ele trouxe esse trauma para a vida adulta. Você vê que essa rebeldia dele existe, que é um ponto bom. Ele quer lutar contra isso, mas isso quando é muito radical, igual é com o Magneto, meu Deus, eu tô fanho hoje, o que tá acontecendo? Você vê que é uma coisa ruim, você vê que vira um defeito ao ponto de que, ele sofreu por causa de outras pessoas e não sei o que, pessoas inocentes morreram por nada, porque os humanos se sentem superior, e tudo isso que ele sofreu, perdeu a mãe e tudo mais, ele causaria isso em várias crianças humanas,
tá ligado? Por causa desse trauma de infância. Porque ele não lidou com esse trauma. E daí, isso vai sendo levado ao extremo. De se rebelar, de lutar contra, ao ponto dele causar nos outros a mesma dor que ele sofreu. Tá ligado? É igual um pai, eu usei esse exemplo inclusive, com um garoto, mas eu já vou chegar lá. Um pai que ele bate no filho, e daí ele... Eu não sei se eu não falei isso no último podcast, mas aqui eu vou chegar no outro ponto, né? Que aconteceu outras coisas. O pai que ele apanha, o pai que ele bate no filho, o pai alcoólatra bate no filho. O filho cresce, vira adulto, não cura o trauma, não se resolve. Daí ele tem um filho, o que ele faz? Ele bate no filho, por causa dos traumas de infância. Sabe, ele vira tudo aquilo que ele odiava. É basicamente isso, o Magneto. Enquanto o Charles Xavier, o diferencial dele é que ele é ponderado, que ele tenta entender o outro lado. Isso é levado ao extremo, ao ponto de ver várias pessoas inocentes morrer, se revoltar com aquilo até certo ponto, mas não querer agir contra. Sempre querer ver o outro lado e achar que, não, as coisas vão se resolver. Chega num ponto disso, sabe? Que também é uma coisa ruim, quando você pega um ponto bom e radicaliza isso. Mas ninguém falou isso. Ninguém. Todo mundo com o textil pronto, mas ninguém pensou com a própria cabeça pra ver isso. Suave. Daí, eu postei o vídeo fazendo piada, um dos caras comentou, engraçado, é tão fofinho você não entendendo nada. O desenho fala de pessoas preconceituosas como você. É justamente sobre pessoas como você, preconceituosas, que o desenho fala e luta contra. Tipo assim, o cara não entendeu, né? Ele não entendeu que eu tentei criar ali um cenário onde eu pego o cara, que ele já tem isso, ele já concorda com o Magneto, ele é uma peça da minha piadinha, coloco ele ali no meio e vou jogando alguns pequenos fatos, algumas coisinhas assim, humoristicamente exageradas, pra tipo, ó, você não ia concordar com o cara. Mas adivinha, é só uma piada. Tanto que eu termino todas essas piadas, a última é tipo, se o Magneto existisse, você não ia ser o cara que ia concordar com ele. Você ia ser o primeiro a falar, eu acho que eu sei em que ele votou, né? Querendo dar a entender que ele votou no Bolsonaro. Por quê? Porque ele ia ser aquele cara que ia estar com o papinho de, não, eu sou superior, eu sou melhor que todos, vocês têm que ser extintos. Por quê? Porque muita gente vê esse ponto, sei lá, que é do campo político do Bolsonaro, e daí, ele é o novo bigodinho da Alemanha, eu não sei, mas as pessoas por algum motivo colocam isso desse lado, e é com esse pensamento da pessoa que eu tô brincando. Entendeu? Querendo mostrar que o cara que você fala que te representa, porque você é oprimido, porque você sofre na sociedade, esse cara, na vida real, seria exatamente o que você luta contra, por causa de tal ponto e tal ponto. Claro que, mas Aloxan, ele nunca votaria ele nunca votaria no bigodinho, nunca faria nada disso, porque ele é judeu, Sim, amigo, é uma piada, por que os caras vão nessa? Mas enfim... Era tudo isso que eu tinha construído ali nas piadinhas. Eu sabia que isso aconteceu, eu tava contando com as pessoas enchendo o saco. Até porque isso ajuda o vídeo, né? Mas no final eu fiquei com raivinha desse cara e eu respondi. Só que eu não respondi argumentando nem nada, eu só meti um... O cara não entendeu, kkkk. É só isso, só pra tipo... Será que o cara ele vai tentar olhar de novo, tentar entender um outro ponto? Porque eu também não entendo. Por que o cara ri e segue a vida? Ou ele não ri e segue a vida? Por que ele quer argumentar, e não só argumentar, ele quer se sentir superior no bagulho. Ele quer... que fofo, você não entendeu o que eu entendi, por isso que você é burro. Tipo assim, tá lá, hashtag humor, tem claramente coisa que são piada. Tipo assim, não é por isso que eu me identifico com o Magneto. Vá que você não se identifica com o Magneto porque ele controla o metal. Vá que é porque ele é de uma minoria que é oprimida, lá. Tá ligado? Vá. Não me diga, você precisa me dizer isso. Você vai me dizer o que agora? Que o tomate não tem perna pra ir pro banco e por causa disso a piada não faz sentido? Não é pra fazer sentido, amigo. Não desse jeito, pelo menos. Não no sentido lógico. E daí eu escrevi se o cara não entendeu. E o cara respondeu isso. O mais 5 linhas, falando... acho que quem não entendeu foi você. E daí ele dá o discursinho do Malcolm X e do Martin Luther King.
E daí eu até tinha escrito uns negócios, tipo, você... Eu sei disso, amigo, eu sei. Mas não é sobre isso que eu tô falando, lá, lá, lá. Mas no final eu apaguei. E no final... No final eu apaguei e eu acho que eu só comentei um negócio, tipo... me chama na DM. Quer discutir sobre isso? Não vou ficar fazendo textão. Me chama na DM. Tá ligado? Porque eu odeio discutir nos comentários das coisas. Porque dá raiva. Porque... O cara, ele sabe que vai ter plateia e ele quer ficar bem na plateia. Ele não quer... Você entendeu, né? Você entendeu. Inclusive, isso daí vai chegar daqui a pouco na questão do debate lá do Mamãe Falei com o Álvaro, que me estressou exatamente por causa disso. Eu falei, me chama na DM. Esperando que o filho de uma puta me chamasse no Instagram. Por quê? Porque no Instagram eu posso mandar áudio. Que daí eu resolveria em 3 áudios. Tudo que eu falei. Até porque eu tenho tom, né? Quando eu tô mandando áudio. Eu tenho... Então, filho, o que eu quis dizer é isso, isso, isso. Quando você pega isso, mistura com isso, acontece isso. Quando eu tô numa mensagem, não tem esse tom. Então, o cara, eu tenho que fazer de um jeito onde o cara ele não vai lidar como uma ofensa. Ele não vai levar como uma crítica, porque isso já vai fazer ele meio que ficar contra o fato que eu tô falando. Então é mais trabalhoso, tem que escrever mais. E eu, tipo assim, eu fiz esse convite pro cara. E daí fiquei esperando na minha DM do Instagram. Não apareceu nada, eu falei, tá, foda-se então. Eu fui fazer outra coisa da minha vida. Fui escrever, eu acho que um vídeo. Suave. Depois eu lembrei que tinha o bate-papo do TikTok. Que eu não uso, que eu não vejo aquilo lá, então eu não sabia que tinha. Eu sabia, mas eu nunca pensei naquilo. Daí eu simplesmente entrei lá e vi que o cara tava lá. Só que nesse momento eu já tinha broxado da discussão. Eu não queria discutir. Eu tava tipo, tá bom, acho o que quiser, mano. Vou ficar me justificando pra burro. Foda-se também. Mas, e daí eu deixei quieto. Eu fui dormir, segui minha vida. No outro dia de manhã, acordei cedinho. Comi ali o que tinha pra comer. Acho que era frango que eu fiz. Tomei um café. Escovei o dente. Daí eu pensei, mano, quer saber? Eu vou responder o cara. Vou mandar mensagem pro cara. Eu vou explicar pra ele. Acho que isso foi num sábado, inclusive, se pá. Não tenho certeza. Essa manhã que eu passei discutindo com o cara. Pode não ter sido, mas enfim. Eu mandei um texto pro cara. Eu escrevi num bloco de notas separado pra mandar pra ele. Isso, primeiro, era 3 partes. A primeira que era explicando a piada. Onde simplesmente eu ia explicar o porquê que eu falei o que eu falei do jeito que eu falei. E por que isso era um tom de piada. Simplesmente. Daí eu falo o que eu acabei de falar. Eu faço essa comparação do magneto controla metal com o cara que se identifica com isso, sendo que o tipo, o diferencial dele é beijar homem e mulher. Tanto que eu faço essa piada uma outra vez de um jeito diferente. Tipo, você se identifica com esse cara que se acha superior a tudo, que controla metal, que pode destruir o mundo. Por quê? Porque, eu também sou oprimido, eu sou poligâmico. É sério, mano. Você tá me tirando, é brincadeira com a minha cara, né? É isso. Eu explico tudo mais e pá. E uso outras referências, tipo, piada lá do tomate. Enfim, expliquei tudo isso, daí eu reli pra ver se estava tudo certo. Eu tenho que fazer aquela demagogia, assim, de boa, de calma, não é isso que eu quis falar. Sabe, aquele meio que pagar pedágio, porque senão o cara ele te vê como inimigo e ele nunca mais escuta o que você tá falando. Eu peguei isso, certo? Corrigi o que tinha pra corrigir. Ctrl C, Ctrl V, mandei pra ele. Voltei pro bloquinho, comecei a escrever. Falar sobre os comentários. Que é sobre o comentário que ele fez, sobre o porquê que eu retruquei e sobre o porquê que eu retruquei do jeito que eu retruquei. Por que eu falei, o cara não entendeu pro comentário dele me falando que eu era preconceituoso. Isso depois de eu já ter explicado toda a piada. Mas, vai que o cara é uma ameba e ele não entendeu que o comentário dele falando que eu sou preconceituoso por causa desse vídeo não faz o mínimo sentido, né? Vai que ele não entendeu, então eu tenho que explicar. Então vamos lá, eu expliquei. Você me chamou disso e disso e disso, sendo que não tem nenhum sentido, por causa de tudo que eu já falei. E daí eu expliquei esse outro negócio que eu acabei de falar sobre o Magneto e o Charles Xavier, os diferencial deles e as coisas que são inspiradas no Malcolm X e no Martin Luther King. Essas coisas, quando são muito radicalizadas, é meio merda, e os personagens também representam isso, que é uma coisa boa e tal. Eu explico tudo pra ele lá. O que também você pode ver como, é verdade, né? O cara tá mostrando que esse ponto que o Magneto segue
tem esse outro lado que é ruim também, por isso, e que ele se torna aquilo que ele odeia. O cara poderia chegar nesse ponto. Eu fiz a piada com essa ideia? Não, irmão, não. Eu não tô querendo pagar de Einstein escrevendo piadinha. Mas se você gastou tempo pra me chamar de preconceituoso em 6, 7 linhas no TikTok, gastou tempo pra raciocinar e pensar, esse cara é idiota, vou escrever pra ele. Ele poderia ter gastado esse tempo pra pensar nesse outro lado. Mas não, ele queria uma guerrinha. Mas tudo bem, escrevi lá bonitinho, eu falei, eu respondi isso por causa desse jeito. Depois você falou isso e lá. Eu dei Ctrl C, eu corrigi, dei Ctrl C e fui mandar pra ele no TikTok. Quando eu entrei no TikTok, pra responder, lembra que eu tinha mandado tudo, assim, umas 2 páginas, assim, pá, explicando minha piada? A resposta do filho da puta basicamente foi, é que eu achei agressivo o jeito que você falou. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu tenho cara de palhaço, por acaso. Eu achei agressivo. Foda-se o que você achou. Eu não xinguei ninguém. Eu não mandei ninguém se fuder. Eu não falei nada. Eu só peguei o personagem que você gosta e falei que você não é ele. Do mesmo jeito que o cara que se sente inteligentezinho, se sente disciplinado, não é o Thomas Shelby. É a mesma coisa. Eu já fiz esse tipo de piada antes. Não é novidade. Mas quando é com você, aí você ficou dolorido. Porque não, mexeu com a coisa que eu gosto. É idiota igual, amigo. Pelo amor de Deus. É inacreditável que eu tenho que explicar esse tipo de coisa. E daí mandei lá, dei o Ctrl C, o Ctrl V e mandei pra ele essa parte dos comentários. E daí eu parei, né? A terceira parte ia ser a conclusão. Que eu nem lembro exatamente o que eu ia fazer, mas ia ter uma terceira parte. E daí no final eu acabei falando com ele nos comentários, no bate-papo normal lá, respondendo as coisas dele diretamente. E daí acabou que o cara, eu achei que você, depois ele mandou isso de novo, achei que você foi agressivo com as minorias, sei lá, alguma coisa assim. E eu fiquei, mano, a única vez que eu citei os caras foi 2. Foi na primeira que eu falei que os caras que os bi não deveriam se identificar com o Magneto, porque o cara tem o poder de um deus. E também que eu falo de poligâmico. Foi as 2 únicas vezes. E eu não falei nada demais. Eu simplesmente falei, você não tem um superpoder. Olha só. Ó que legal. A primeira piada do Bi é que eu falo... Eu falo, irmão, por que você se identifica com esse cara? Porque ele foi oprimido, é sério? O cara, só porque você é bissexual, o cara ele consegue controlar o metal. Você não consegue nem controlar se você vai pegar sapinho ou não quando você sai pra uma festa. Falando sobre beijar todo mundo e tal. É simplesmente isso. Isso é agressivo, isso é ofensivo agora pros caras. Você tá me tirando. E daí o cara ele vai pra uns pontos de argumento que é simplesmente, eu não gostei. Então fala que não gostou, filha da puta. Você não fica acusando os outros de ser preconceituoso porque você não gostou. Meu Deus, dá raiva. Tipo assim, tudo bem, o nome do cara era Sugiro que me mame. Mas, eu não sei porquê. O cara que ele tem... As pessoas, elas acusam os outros de graça por porra nenhuma. Se o cara tivesse brincando, pelo menos, mas ele não tava. Ele tava ali bravo, falando bravo. Você fez isso. E daí eu fico puto. E daí eu me estressei e fui lá. No final acabou de boa. De boa não, né? O cara meio que ficou nesse pensamento. Falei, ok, também. Cheguei na conclusão de que o cara ele só não gostou. Ele poderia ter escrito isso. Não gostei. Beleza. Eu não ia responder nada. A gente não teria discutido. E tudo mais. Ele falou outras coisas, só que eu não lembro exatamente, mas partia do mesmo ponto. Que eu até... Teve uma hora que eu fiquei indignado. Falei, mano, eu acabei de, palavra por palavra, descrever pra você meu processo de criação de uma piada. Separei piada por piada, expliquei cada uma, de cada forma. O que isso representa ali quando eu tava escrevendo as coisas. E tudo mais. E você me mete o papinho de, não, mas o que eu achei agressivo. Você tá me tirando, cara. Você tá me tirando, você tá jogando meu tempo no lixo. Tem gente que, assim, pagaria pra isso. Literalmente. Tem gente que paga como escrever piadas. Sabe? Meu Deus. Mas, ok, dialoguei lá de boa. Eu puto, num domingo, num sábado, sei lá, com uma criança, com um adolescente, inacreditável. Aloxã com... Não vou falar a minha idade também, que vai parecer que eu tô querendo pagar de velho. Mas tô discutindo com um moleque de 14 anos. Não importa a sua idade, é ridículo igual. Daí segurei minha raiva e segui minha vida. Até que teve um dia que eu vi, do nada foi recomendado pra mim no YouTube, o Álvaro Borba discutindo com o Arthur Duval. Caso você não saiba, Arthur Duval, mamãe falei, né? O famoso comedor da Ucrânia, comedor de pobres porque são fáceis.
e tudo mais. Os caras que foi pra Ucrânia lá, arrecadou um dinheiro, doou, papapá, e daí mandou um áudio no grupo falando, não, as mulheres aqui são gostosas, pô, hahaha. Meio que tentando fazer uma graça, sei lá, mas aí pegaram ele pra Cristo por causa disso, caçaram o mandato dele. Você pode concordar, pode discordar, enfim, tanto faz. E o Álvaro Borba, que até ele é do Meteoro Brasil, né? Que é um pessoal que faz um jornalismo ali, explica um pouco, fala de bastante de filosofia, essas coisas. E a única vez que eu vi um bagulho, até então, né? Depois eu fui ver outros vídeos dele pra saber mais, antes de ver o debate. Era ele reclamando sobre piada, ele indo contra a piada. O Bruno Lambert tinha feito uma piada com cadeirante, que ele fala que não dava pra transar com cadeirante. E num clube de stand-up, só pra deixar claro, tá? Era um comedy club o bagulho. Tava escrito uma placa nas costas dele bem grande, Comedy Club. Inacreditável. E daí a Tabata Amaral, ela pegou e fez uma denúncia no Ministério Público. E daí isso virou público, virou uma treta. E daí o cara acabou perdendo o emprego dele, que ele tava há 10 anos, sei lá. E foi isso, à toa. À toa. Eu não entendo o que passou na cabeça da Tabata Amaral. Eu sei que você, mas é que pode ter sido agressivo. Pensa comigo. E daí? Porque eu lembro das piadas, assim. O que ele fala é tipo, não dá pra transar com cadeirante. Não dá, ela cai pro lado, assim, né? Tentei botar de quanto ela cai pro lado. Ele só tá descrevendo. Sendo verdade ou não sendo, a gente não precisa nem ir pro campo da piada. O cara só tá, digamos que, esquece a piada. Esquece o Comedy Club, esquece que tinha uma plateia, esquece que ele fez outras piadas, esquece tudo isso. O cara, ele não poderia falar, não conseguir transar com uma cadeirante, ele não poderia falar isso. É isso que você tá me falando. Sendo que ele não cita o nome, não mostra nada, essa história aconteceu há anos, ele não pode, é isso que você tá falando. Ele não pode falar isso. Você tá de brincadeira com a minha cara. É inacreditável uma coisa dessas. Qual que é a diferença do cara falar que ele broxou comendo a cadeirante, da mina falar que broxou porque o cara não sabia chupar ela? Qual que é a porra da diferença? Mas é que é uma cadeirante. E daí? Ela é uma pessoa normal. E daí? Não pode mais broxar com a mina? Tem que denunciar? Você tá me tirando? Você não tem outras coisas pra resolver no Brasil? Que foi, mano? Inacreditável uma porra dessas. E daí... Dá pra ver que, assim, eu sou extremamente tóxico com piada. É um bagulho, do mesmo jeito que a feminista ela fica quando você fala que mulher não consegue fazer certas coisas, ou que um red pill fica quando uma mulher fala que quer que ele pague a conta, ou um crente quando você faz alguma piada com Jesus. Do mesmo jeito que esses caras ficam indignados, o meu lado tóxico é com piada, tá ligado? Pelo mesmo motivo que esses caras também. Porque esse bagulho deu sentido na minha vida. É simplesmente isso. A feminista, ela passou por umas merda, ela via, por que não me tratam desse jeito aqui, não sei o que, daí do nada ela encontra o feminismo que fala, não deveria ser desse jeito, a gente deveria ser valorizada e tudo mais. Ela entra nisso porque é uma ideia boa, é uma ideia legal, e dela é puxada lá pra dentro. E é isso, do mesmo jeito que o Red Pill, o cara ele meio que sofria bullying, ele tinha mina que não gostava dele, ele não sabia porquê, ele era meio feio e pá, era zoado. Ele encontra o Red Pill e fala, não, isso é por culpa da hipergamia que elas querem cara melhor, então é isso, a culpa não é sua. E isso meio que dá um sentido pra aquelas merda que ele viveu até então. Crente também, Jesus guiou minha vida, me ajudou, então você faz piada com isso, você tá desrespeitando as merdas que eu passei e tudo mais. Ok, é isso. Do mesmo jeito que essas pessoas sofrem por causa disso, eu fico assim por piada. Porque todas as merdas que eu fiz nos últimos... Nossa, não é nem 10 anos, né? É 11 já. Eu comecei a escrever piada com 10. Nos últimos 11 anos, a justificativa é... Não, piada deu um sentido pra minha vida, é um bagulho que... me ajuda quando eu tô estressado, eu escrever uma piada e ver isso por outro ângulo e fazer essa raiva virar uma risada. É isso, basicamente. E daí quando alguém enche o saco e me fala que eu não posso contar minhas piadas, aí o bagulho aí sobe. Aí eu viro militante do nada. Enfim, foda-se essa parte. Mas eu fiquei muito indignado daí, porque eu acho que o Monark, ele viu isso e falou sobre isso no podcast dele. E o Álvaro do Meteoro Brasil, voltando pra porra do careca, ele é um careca, tá? Caso você não tenha entendido até agora. Ele fala sobre isso no podcast, no vídeo dele.
e fala que o Monark não faz sentido o argumento do Monark. Porque o Monark fala, nossa, olha só, o cara ele perdeu o emprego por causa da Tabata Amaral ter feito a denúncia, ter denunciado o cara. E o Álvaro fala, não, veja bem, esse é o ponto do Monark. Eu acredito que o cara ele tem o direito de não querer trabalhar com um cara que faz piada desse tipo. O que que você tá falando, irmão? O que que você tá falando? O que que você fazia na sua vida pessoal? Uma piada. De novo, uma piada. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse só ele falando que ele não conseguiu, então, gente, eu acabei sendo com uma mina cadeirante, meio que não deu, porque não vai. É isso. A mina cai pro lado. A mina capota. Ah, meu Deus do céu. O que que isso tem a ver com o trabalho dele? É igual, eu não quero trampar com essa mina, vou demitir ela. Ah, por quê? Porque ela faz suruba. É isso, e eu não gosto, eu acho imoral, eu acho errado. Demite ela, demite, vai. Não, você não acha isso errado? Ah, esse cara aqui, ele tá beijando outros caras, não gosto, vou demitir. O que que tem a ver, mano? Como é que você, até onde você vai pra defender o seu ponto? Você literalmente concorda com coisa que você normalmente fala mal. Só pra defender esse ponto. Ah, mano, que raiva que dá desse bagulho. Eu... ah, não era pra eu estar revoltado nesse momento. Mas enfim. Ele fala outras coisas. O Monark fala, não, mas é só uma piada num clube de stand-up. E daí o Álvaro começa com, não é só uma piada. Porque é sempre nesse papo. Ah, vai terminar com violência na rua. Isso termina com violência na rua. O cara fala com todas as letras isso. Abre aspas. Termina em violência na rua. Fecha aspas. Onde? Quando? Como? Fala pra mim, Álvaro. Fala pra mim, meu carequinha. Qual que é o sentido disso? É porque realmente, né? O cara que ele chutou um trans, ele chutou um gay na rua, é porque ele tava vendo um show de stand-up, né? É isso. Faz todo sentido. Ele riu. E se ele riu, realmente faz todo sentido. Ai, meu Deus do céu, cara. Como que o cara ele tem um argumento desse, sabe? Não, vai terminar em violência. Porque daí essa piada vai ser feita na escola. Adivinha, amigo, faziam piada comigo na escola. Porque eu era gordo, porque eu era baixo. Depois porque eu era anêmico. Porque eu era feio. Porque eu parecia a porra de uma ratazana. Porque eu parecia o... Rod? É o Rod é o nome dele? O hamster do Por Água Abaixo. Nunca entrei com uma arma na escola. Nunca fiz nada. Eu só segui minha vida, cara. Pelo amor de Deus. Onde que esses caras vivem? Que pedestal é esse? Que uma piada vai fazer mudança no mundo. E é desses mesmos caras que sai os comediantes que falam, não, a minha comédia aqui é pra mudar o mundo. E vai nessas, tá ligado? Inacreditável. Os caras que eu já falei isso, que eles fazem piada pra se chamar de Einstein. Só faz a piada, cara. Sai desse pedestal que você acha que você tá, pelo amor de Deus. E daí ele fala, não, mas e se eu tô lá, no palco de stand-up, e eu, não, vou contar uma piada. Gente, o bar tá pegando fogo! E daí ele fala, e vai que o pessoal sai correndo, e daí eles... Um pisa no outro, e machuca, daí mata alguém. É sério, mano? É sério que você tá... É sério, olha até onde de teoria que o cara tem que ir. Pra... acreditar o ponto dele, sabe? É o mesmo os caras que falam mal dos caras de direita quando... Não, os caras acham que o Bill Gates vai botar chip, nova ordem mundial. Mano, pelo amor de Deus. Você zoa esses caras. E você tá fazendo exatamente isso. Primeiro, não é uma piada. Você tá num palco e você fala... Gente, tá pegando fogo. Que piada é essa? Fala pra mim. Qual que é o sentido? Mas, nossa, eu já vi isso de comediante, inclusive. Eu não sei se esse tipo de coisa vai entrando na cabeça dos caras. Que os caras, eles simplesmente falam, eu odeio fulano. E as pessoas acham graça. Mas não é porque as pessoas acham graça que isso foi uma piada, tá ligado? Tem essa parte aí. E eu não tô falando nem uma piada de... Não, mas é porque responsabilidade social. Eu tô falando não é uma piada porque não tem nada de piada ali. Ele só falou, não gosto do fulano. É igual eu vir aqui, não gosto do careca. Nesse caso eu até tô falando careca, né? Que daí pode ser visto como uma provocação. Não gosto do Álvaro. Eu falar isso e o pessoal começar a rir.
pessoal pode rir, mas não necessariamente eu tô fazendo uma piada, tá ligado? E eu fui ver, tava vendo podcast Saco Cheio, inclusive, que os caras estavam vendo o show do Thiago Santinelli, eu parei, eu fui ver, eu tirei e fui ver o show do cara. Inclusive é interessante, porque na introdução do show do Thiago Santinelli aparece o Álvaro. Aparece ele. Meio que tem um texto. Nossa, isso é ridículo. Isso o Petri, a rapaziada falou. E nossa, que felicidade que eu senti em ver alguém falando o que eu penso. Nossa, agora eu sei por que o pessoal fica entrando em grupinho. É isso, eu acho que é essa sensação de ver gente falando o que você pensa. O que você acha que... por que ninguém reclama desses caras? Mas é que você acha que você é o chato. E daí você vê a galera reclamando e você pensa, nossa, não era só eu. Nossa senhora, eu acho que é isso que a feminista sente quando ela vê a primeira vez na vida dela alguma mina falando, ué, gente, por que eu tenho que fazer o que os homens mandam? E a mina, ela se questionava isso, mas ela achava meio, se pá, o problema sou eu, né? E daí ela vê alguém falando isso, ela sente, nossa, isso aí, alguém falando o que eu penso. Eu acho que é essa a sensação, e eu senti isso. E daí eu já comecei a dar uma filtrada, já comecei a dar uns passos pra trás, pra tipo, não, calma lá. Vou virar esse tipo de gente não, pera. E deu umas piadas que, meu Deus, sabe, é inacreditável. Ai, a bula de remédio, gente. Mas antes disso, que eu tava falando do Álvaro, né? Tem uma ceninha dele matando o bolsonarista, sei lá. Meio que sendo o malvadão, não sei o que. Depois uma música do Marcelo D2. Com o Marcelo D2 falando reflita, vencemos, repense, lá, e da imagem do Lula, a imagem do Bolsonaro. Mano, por quê? É assim que você prepara o público pra uma piada? É falando, olha como eu sou foda. E você sobe no palco e fala, eu sou triste. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto do Olavo de Carvalho. Gente, a bula do remédio, nossa, é tão chato, né? Tanta coisa pra ler. É sério, mano. Você tá zoando com a minha cara. Tipo assim, tudo bem fazer esse tipo de piada. Não é isso, mas... O cara, ele mete uma puta mala. Uma marra. Ele quer mostrar que ele é foda. E daí ele sobe no palco e faz isso. Você fala, mano... Sobe em silêncio. Dá bom dia. E daí você mostra que você é foda. Porque daí as pessoas, elas gritam e batem palma. Mas não é porque elas estão achando engraçado. Porque elas concordam com você. E é o show inteiro assim, mano. O show inteiro é assim. Eu olhei, é 1 hora e pouca. Pelo amor de Deus, cara. Enfim. E daí, onde é que eu tava mesmo? Os caras que parece que eles aprendem a fazer piada desse jeito, igual o Álvaro falou. Não, gente, o palco tá pegando fogo. E só fala uma coisa aleatória e não, isso é uma piada. Por quê? Porque eu quero que seja uma piada. O Léo Lins, que tem uma construção lá, não defendendo o Léo Lins, que foda-se, eu acho várias piadas merda, mas merda no sentido de escrita mesmo, é só uma piada simples que ele sabe que vai ser boa. Eu não consigo explicar o que eu quero explicar, mas é a mesma coisa do Thiago Santinelli no sentido de, ai gente, a bula, né? Quem que lê bula hoje em dia? Só um bagulho que é meio, ok. Mas o Léo também tem outras piadas muito boas, que inclusive as que dão treta, mas que se você for ver, tem uma escrita legal ali, tem um ponto de vista foda. Mas daí não é piada, né? Porque daí você não gosta, é isso. É o mesmo cara dos X-Men lá. Não gostei, logo você é preconceituoso. Meu Deus. E daí... Enfim, é isso. É o cara discordando das piadas e falando isso não é mais socialmente aceito. Isso não é mais... Quando foi que esses caras começaram a concordar com o governo, concordar com a sociedade, tá ligado? Imagina se tem um cara falando, não é gay, não é mais socialmente aceito. Você ia aceitar de boa? É isso? Mas gay não tá fazendo mal pra ninguém, Aloxo. E piada também não. Até onde eu sei, a piada ela só mostra o que já existe. Se eu faço piada com algum buraco que tem na rua, eu não fiz a porra do buraco, irmão. Eu só tô fazendo piada. Mas eu bati o carro lá, estragou, eu capotei, minha mãe morreu. Eu não fiz o buraco, irmão. Eu só tô fazendo piada com o buraco. Porque ele existe. E se ele existe... Ele é passível, de alguma forma, para ser interpretado de alguma forma que encaixa alguma piada. Tá ligado? Meu Deus do céu. Eu nem sei se tá tendo algum ponto de vista legal aqui que vocês estão escutando. Ponto de vista não, uma linha, porque se vocês estão entendendo. As coisas estão aparecendo na minha cabeça, só tô botando pra fora.
É... Então não sei se tá fazendo sentido pra vocês. Mas isso tinha sido a única coisa que eu tinha visto do Álvaro. Que eu, obviamente, como dá pra perceber, tinha ficado com raiva do cara. Então eu peguei e falei, mano, eu vou ver outras coisas dele. Tá ligado? Assim como eu fiz do Arthur, fui ver outras coisas, que é aquele bagulho do áudio lá da Ucrânia, eu fiquei. Ah, o cara é idiota, né, irmão? O cara é inacreditável que ele mete uma dessa, dá um pano pra manga dessas. O cara. Não, é inacreditável, os caras são burros, né? E daí eu fui ver outras coisas. Eu vi o Álvaro falando de filosofia, daí eu vi o Mamãe Falei falando de outras coisas, beleza. Daí eu fui ver o debate. 2 horas. Eu achei estranho, porque normalmente dura 3, dura 4 horas o debate. Mas beleza, 2 horas e pouco. Botei. Ah, mano. Assim, é inacreditável. O Careca, o Álvaro. Ah, mano, pelo amor de Deus. Ele começa a acusar o Arthur e do Arthur explica e fala: ó, é isso, isso, isso que aconteceu. Você pode discordar, beleza, por algum motivo, mas ao mesmo tempo não tem nada provando que não seja isso. Já tá na justiça há anos e nada com nada. Mas o cara continua, o Álvaro continua no ponto de: não, você abusou de fulano. Teve uma reincidência. Reincidência, até onde eu sei, me perdoe, é quando você comete um crime, você é condenado, você paga por ele normalmente, e depois você comete a mesma coisa de novo. Então você está falando que você está assumindo que foda-se o que ele falou, foda-se que não tem prova, foda-se toda a explicação, que ele fez isso e que depois ele fez isso de novo. Por quê? Por quê? E o cara, e tipo assim, uma raiva que me dá é que o cara ele não mostra prova nenhuma e ao mesmo tempo ele não fala a palavra eu acho. Ele não fala eu acho tal coisa. Ele parte de um ponto de que é um fato. E isso me indigna. É só isso. Tirando, teve uns momentos meio vergonha ali, tipo no início que todo mundo zoou, que uma das primeiras coisas que o Álvaro fala pro Arthur é tipo ah, eu vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta requer uma resposta direta, imediata e inequívoca. Para de falar bonito. Para de falar palavrinha pronta. Não, mas o Arthur, quando ele tava no plenário com os punhos em riste, que é uma treta que deu lá que o Arthur armou a guarda pra brigar com não sei quem. Por que você tá falando punhos em riste? O que você acha que as pessoas vão pensar sobre isso, mano? Você acha que as pessoas vão olhar e vão falar, não, é verdade, ela é muito inteligente. E depois você acusa os outros sem prova, você se mantém no bagulho, o cara fala que não tem prova, e você volta nesse ponto e fica voltando. O cara te faz uma pergunta, o que aconteceu quando não sei o que? E você fala, não, mas vamos reler sua biografia. E fala desse negócio da escola, que ele acusa o Arthur de ter abusado de uma mina lá. Daí fala do bagulho da Ucrânia, e fala de outro bagulho. Responde a pergunta! Você não tá certo? Você não tem razão? Responde a pergunta do cara. Meu Deus. Parece eu discutindo com o cara e daí ele me dá argumento e eu falo, não, você é gordo, né? Não, mas feio desse jeito aí é foda, né? Não, mas pelancudo é só idiota, mano. É só idiota. E daí a pergunta que ele faz pro Arthur nisso é, você é fascista? Que eu achei no início, na primeira vez que eu vi, eu pensei, ah, se pá, ele só quer ter certeza, né? Mas, depois que eu fui ver outras vezes, fui ver react disso, inclusive, é só o cara aparentando que ele tá assinalando uma bandeira, sabe? Porque tinha muita gente falando pro cara não ir, a turma dele falando pra não ir, ele mesmo falando que ah, eu vou lá porque eu acho que vai ser divertido. Tem um vídeo dele falando, onde ele diz, ah, eu vou lá, né, eu vou tentar me divertir, até porque pra ser produtivo é mais difícil, né. Sempre colocando os cara, o Arthur, o grupinho do Arthur como, ah, esses idiota, esses cachorro aí, esses burro. É tudo uns medíocre, tudo burro, tudo incompetente, não sabe o que fala. Esses moleque. Sempre colocando os caras pra baixo. E eu não vou entrar nem no bagulho que eles querem, que o grupinho deles desmoraliza os caras, foda-se. Esse é o ponto onde todos eles se fodem. Todo mundo, a esquerda, a direita, quando tenta fazer isso. Porque os caras vão diminuindo os outros.
E daí vai deixando quieto. Não vou discutir com esse burro aí, não. E daí vai dando passo pra trás. Eu não vou discutir com você, passo pra trás. E o cara vai tomando sua área. E daí elege fulano, elege o outro. E você fica, nossa, mas o que aconteceu? O que aconteceu, né, irmão? Você acha que o cara teria o tamanho que ele tem se ele fosse burro, se ele fosse incompetente? Você pega um bagulho que o cara fez e o cara falou que você não gosta e taxa o cara como burro. E por causa disso, você não discute com ele. No seu pedestal de querer pagar de intelectual, de inteligente, de eu sei as coisas. Tirando que ele fez isso, chegou lá e tomou um pau. E daí ele mostrava uma prova, o cara mostrava uma contraprova. Beleza. E daí o cara falava uma coisa, fazia uma pergunta direta. E daí ele não respondia. E daí ele voltava pro... Não, mas o caso da Ucrânia... Que porra é essa, mano? Que porra é essa, sabe? É difícil você não ser arrogante. É difícil você não se sentir um deus no meio de um bando de capivara. Por que o cara faz isso e parece que ele faz sem perceber? Porque eu duvido que ele tenha feito de propósito. Eu duvido que ele tenha pisado no podcast com o propósito de, não, vou tomar uma surra mesmo. Eu vou trazer a história do Marajó. A história da Ucrânia. E daí quando eu perguntar pra ele, ele vai justificar. E eu vou ignorar a justificativa. Porque adivinha, eu não tenho prova nenhuma. Basicamente o que você tá falando é, eu acho isso. E daí o cara fala, então o que aconteceu foi isso. Como que você combate isso? Você não combate. O que você faz é, ou você deixa de lado, porque você não tem como provar as coisas que você fala, ou você tenta entender o que o cara fala e pensa, esse pau que ele tá falando é certo. É isso. O cara, isso seria o mais honesto a se fazer. O cara não toma nenhuma dessas duas atitudes. O cara continua com o mesmo pensamento, não cita uma prova e não precisa nenhuma prova. Ele poderia falar, eu acho isso, disso e disso. Eu acho você um pau no cu por causa disso e disso. Ele poderia, ele não faz. Ele não justifica. Inclusive tem um momento que o Arthur mete um monte de falhinha lá, foda-se. E daí ele termina fazendo uma pergunta pro Álvaro. O Álvaro fala, leia o estudo do Labic. Por quê? Fala o que tem. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu disse. Eu falei isso, que é... Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vá pra casa e leia o bagulho? E daí eu te mando um e-mail pra gente continuar a discussão? O que você quer? Você não leu o bagulho? E ele não continua. Ele não dá continuação nisso que ele fala. O próprio Arthur fala, você não vai me citar nada. Você não vai me dar um resumo, você não vai dizer nada. Você quer que eu vá pra casa e leia? E o careca não continua. Ele não dá uma frase, ele não dá uma linha, ele não dá um parágrafo sobre o que fala o estudo. Sabe? Mano, era só ele falar, então o estudo fala isso, isso, isso. É isso que o estudo fala. Não, mas aqui eu tenho prova. Tá bom. Ok, o estudo fala isso. Você poderia falar isso até. Beleza, você tem essa prova, mas o estudo diz isso. Ele poderia, ele não faz, eu não entendo porquê. E daí... Primeiro eu vou concluir o bagulho do debate para depois ir no... o mundinho que se formou em volta disso. Daí tem outras cenas no debate, onde o Arthur tá falando e o careca ri. Também acontece depois. E assim, no início, de fato, não é querendo puxar o saco do Arthur, mas de fato, o cara tá falando. O cara faz uma piadinha ou outra com essa piada do... Quando ele faz piada com esse caso do Álvaro perguntar, você é fascista? Porque adivinha, é idiota, é uma pergunta idiota. O cara que te convidou pra debater, o cara tá na tua frente, o cara quer conversar. Que fascista faz isso? Você que fala tanto de fascismo, você que acusa os outros de fascismo, você não sabe que um fascista não faria isso? Você não sabe, você não percebe. O cara, ele fez isso pra mostrar, gente, olha como eu vou acusar ele de fascista aqui, E daí depois, quando falarem, por que você foi no podcast? Ele fala, não, mas é porque ele falou que não é fascista, gente. Se o cara é fascista, ele não mentiria na sua cara? Só pra eu saber também. Mas essa pergunta, sabe, parece que foi, eu não sei, cara, eu não sei. É o cara tão preso em ganhar a discussão que ele não quer entender. Ele já viu o outro como inimigo. É o bagulho que eu falei na discussão com o cara dos X-Men. Ele já viu como inimigo. Foda-se o resto. Eu não vou concordar com nada mesmo. Tem uma hora que o...
Assim, o Arthur, ele... Eu até já cheguei a ver um outro vídeo desses que o Arthur, ele pega o telefonezinho dele, câmera, foda-se, sei lá, e vai em algum lugar. Ah, tá tendo protesto nessa escola, tá tendo manifestação não sei aonde. Ele vai lá e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Daí ele pergunta pro professor, pergunta pro aluno, pergunta pra não sei quem. Ele pergunta, a gente tá lutando contra a PEC. Tá bom, você tá contra a PEC. Quantas páginas tem a PEC? Ele dá esse exemplo no debate. Daí, enfim, é isso, o cara fazia isso. E várias vezes já o Arthur apanha, toma soco, toma chute. E o Álvaro, o careca, ele meio que... Ah, mas foi lá provocar, né? Você provoca? Foda-se, o que você tá falando, mano? O que ponto que você tá chegando? Isso lá pro final do podcast. Não, mas você provoca... E daí? Você provocou o Arthur várias vezes durante o podcast. Se ele levantar e te dar o soco, você ainda é a vítima. Tá ligado? O cara tá falando que a rapaziada, o pessoal que bateu no Arthur, eles são a vítima. Porque não, você provocou. Provocar não é crime. Provocar não é imoral. Agora, você agredir alguém é. A mesma coisa no quesito do... Ah, mas também, o que eu tô esperando de brasileiro, né, mano? Vamos ser sinceros. Os caras acham que uma piada é premissa pra poder bater em alguém. Igual aconteceu no Oscar. É inacreditável uma porra dessa. Ai, mas ele fez uma piada. Foda-se. Meu Deus. Eu tô gravando isso aqui sentado, tá? Primeira vez. Quer dizer, a primeira vez que eu gravei o podcast foi sentado também. Só que foi na minha cama, em cima da minha perna, comigo morrendo. Agora eu tô sentadinho numa cadeira confortável aqui, de perninha cruzada. Falando meus crimes aqui, ó. Enfim. Daí... E o careca fica nessa. De, não, mas você provocou, então tudo bem eles te baterem. Se fosse você provocando ele e ele te batesse, você ainda seria a vítima. Tá ligado? O que você tá falando? O que? Até onde? E pior que esse cara ele não defenderia isso no dia a dia normal. Mas é só porque ele não gosta do cara, ele não consegue concordar em nada. Ele não consegue falar, eu acho que realmente eles não tinham razão pra te bater. Não, tipo assim, eles podem ficar com raiva, podem não gostar, mas ainda não abre margem pra agredir alguém. Ele não consegue. Ele não consegue falar isso. E aí vem o porquê que eu já fiz texto falando porque que eu sou contra o grupinho. Já fiz piada. Por causa disso. Eu acho que no último podcast que eu fiz, eu falei sobre um livro que eu tava lendo, né, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, onde basicamente os caras falam de... Quando o ser humano ele se sente criticado. E quando ele se sente criticado, ele se acua e meio que se revolta. E eu até dei o exemplo de... Digamos que você tem que lavar a louça quando você é pequeno e sua mãe, seu pai, sei lá quem, fala... Vai lavar a louça. E você já tava indo fazer isso. Mas você se sente criticado. Tipo, eu já tava indo fazer isso. Você acha que eu não faria isso? É isso que você tava falando? E daí você lava o bagulho com raiva. E daí você fica com raiva. Você fica contra. Por algum motivo que não faz sentido. É só porque você se sentiu criticado. E o ser humano, quando ele sente isso... se sente atingido, ele fica contra essa alguma coisa. E isso acontece não só como indivíduo, mas como grupo. O que eu tô fazendo aqui? Eu, Aloxan, um ser humano, que concordo com coisa da esquerda, concordo com coisa da direita, eu tô vendo esses dois brigarem. Eu tô olhando e falando, olha lá os esquerdistas, que burro, kkk. Ou olha lá os direitistas, burro também, kkk. Acontece alguma merda, eu consigo olhar de fora... e falar, nada a ver. Você aí, que se diz de alguma coisa. Grêmio e Inter. Ou se você é de Grêmio e Inter, imagina outro time, tá? Tem o Grêmio e tem o Inter brigando. Ah, o Grêmio, o jogador do Grêmio chamou a namorada de não sei quem de idiota. Falou que... Nem isso, isso já iria pra outra coisa. Vamos lá. O jogador do Grêmio falou que o jogador tal é idiota porque não sabe chutar direito. Se você não tá nem aí pra futebol, não é de nenhum desses times, você vai olhar e falar... Ah, foi isso que aconteceu. Esse pai ele não deveria ter xingado, né? Mas esse pá, vai ver, ele ficou com raiva do chute e tal, e não sei o que. Você analisou isso, e você chegou nisso que é meio ponderado. Que você vê, esse pai ele fez isso por isso, e o outro fez isso por essa outra coisa aqui. Se você fosse de um desses times, e torcesse pra esses caras, algum deles, você não faria isso. Porque você faria parte do grupo tal.
E você é o grupo que reclamou do chute do cara do Inter. Você fala, mano, mas nada a ver xingar. Você fala, não, mas o cara fez isso, daí o chute escorregou, bateu na perna do cara, quase machucou, não sei o que. Olha só, com certeza foi de propósito, porque não sei o que, daí jogo passado, aconteceu e fez igual. E a mesma coisa ao contrário. Se você fosse o cara que foi xingado, você vai falar, não, mas é que eu entendo que o cara chutou mal, mas não tem nada a ver vocês aí também querer xingar nós, falar isso pro cara, o cara tá tentando dar o melhor dele aqui, vocês são violentos. Por quê? Porque vai um sentimento, porque você faz parte de um grupo. Quando é criticado esse grupo, você se sente criticado, porque você se vê com a bandeira daquele grupo, com a camisa, com o boné daquele grupo. Isso fode a sua crítica, fode o que você pensa sobre algo. E é a mesma coisa com feminista, com red pill, com política, com foda-se, com tudo, com música, com tudo. Tá ligado? É por isso que eu odeio o grupinho. E eu sei que parece, então você tá criando outro grupinho de pessoas que não tem grupinho. Eu não tô nem aí, eu não sei, eu não me importo. Eu gosto de tal coisa da esquerda, tal coisa da direita, eu gosto disso, apoio gente aqui, apoio gente de não sei o que. Acho que essas pessoas aqui tem que ter direito, acho que esse pessoal aqui tem que cuidar do dinheiro. E é isso. E daí eu consigo dar uma olhada nisso sem ficar me sentindo ofendido quando dá essas briguinhas. Os caras não conseguem. Porque como é o grupo deles, eles se sentem atacados e daí eles querem atacar de volta. E é por isso que é burrice, é por isso que é idiotice. Você querer fazer parte de algum grupinho e você não ser você. Você pintar uma bandeira de alguém na porra das suas costas. Como sempre nessa porra. Se você estiver escutando umas batidas, porque como eu tô sentado, tô mexendo as mãos porque eu sou uma pessoa que fica, né, gesticulando bastante. Enfim, parece que os caras, por causa disso, por fazer parte desses grupinhos e achar que estão sempre certo, os caras não ficam voltando no que eles falam. Que é uma coisa que eu faço bastante e é uma merda, inclusive. Hoje eu fiquei mal do nada. De manhã, eu tava de boa, eu pensei, nossa, olha essa merda que eu já falei que a pessoa me bloqueou, tá ligado? Nossa, a mina ficou. Se pá, ela ficou mal com isso aqui. Às vezes nem ficou mal por porra nenhuma. Me bloqueou porque começou a namorar. Mas. Às vezes eu fico mal, eu fico, nossa, 2 anos atrás eu falei isso. Meu Deus do céu, que vergonha, cara. Essa pessoa deve ter raiva de mim. E eu fico nessa, remoendo esse bagulho, remoendo as coisas que eu falei, alguma coisa que eu pensei. Por que essa pessoa falou assim comigo? Será que eu fiz o quê? O que essa pessoa aconteceu no dia dela? E fico revisitando esses bagulho que é uma merda até. Mas, parece que esses caras não faz isso. Esse Álvaro parece que ele não volta e pensa no que ele fala, que a culpa é da vítima, de apanhar. Não, mas o cara ali tava pedindo, né? Ficou me provocando. A praça, que é um espaço público, o cara tava beijando o outro na minha frente, na frente das minhas filhas. Não, eu tô só defendendo aqui minha família, só não sei o que. É sério. Você tá não querendo falar nada, mas você tá justificando isso também. Porque, não, mas o cara que me agrediu primeiro, ele provocou, né? Ele tava aqui na frente beijando. Mano, porra. E daí depois eu fui ver os caras tudo defendendo, um monte de gente defendendo o Álvaro. Não, o Álvaro acabou com o Mamãe Falei. Porque tinha uns momentos que o Álvaro, ele pegava e falava uns bagulho do Mamãe Falei, você ficava com a câmera no plenário, isso não era legal, o pessoal ficava puto com você porque você ficava provocando, indignado. Ou tem o corte também onde o Álvaro fala alguma coisa do Mamãe Falei, o Mamãe Falei vai responder. E daí interrompe o Álvaro, assim, na cara de pau mesmo. E o Álvaro pega e fala, deixe-me concluir, rapaz. E faz uma carinha séria. Tipo assim, é só idiota. Tipo, é só você falar, peraí, deixa eu continuar, cara, calma. É só falar assim. Não precisa engrossar a voz e fazer carinha feia. E daí o Mamãe Falei faz uma piada. Eita, calma. Parece meu professor de história. E daí o Álvaro fala, se você tivesse escutado mais seu professor de história, você seria uma pessoa bem diferente. Por quê? Como você sabe? Como você sabe que o professor do cara não era de direita? E daí fez o cara ser assim. Tá ligado? É tudo, umas piadinhas, não sei o que, e o pessoal recorta isso. E eu vi várias pessoas falando, não, amassou, Álvaro. Quebrou o cara. Não respondeu uma pergunta. Quando respondia era com alguma merda de, não, mas aqui ó, a história do Mamãe Falei. O Clayson Felizola falou sobre isso, falou, não, Álvaro deu uma surra. Por quê? Por quê? Você viu 2 horas de podcast? Tá ligado?
O próprio canal do Meteoro Brasil e o pessoal do podcast que tem. Não, o Álvaro acabou com os caras, né, meu? Porra, é sério? E daí. Ah, eu não sei. Depois que você vê esse podcast, você vai ver o que o Álvaro fala no programa dele. Meio que é meio falso, que você vê que. Eu vi uns vídeos do Álvaro. E daí ele era inteligente, parecia interessado e tudo mais. Quando você vê isso caindo num debate, você fica meio. Nossa, esse cara meio que me enganou. Você tem uma repulsa daquilo. E você não volta esse negócio que você cria. Essa repulsa fica. Por exemplo, ele fala daí, ele tá no podcast dele, daí falando sobre esse debate que ele teve com o Mamãe Falei, eu acho que 2 dias depois. E o Mamãe Falei tinha pegado um recorte, onde o Álvaro. Aquele do. Ah, leia o estudo do Labic. E o Mamãe Falei meio que. Eu fiz uma pergunta baseada em fatos. E dele manda eu ler um estudo. Hahaha. E o Álvaro pega e responde no programa, tipo. Eu não sei o porquê que citar um estudo acadêmico, né? É motivo de riso. Não sabe. Não entendeu. Não entendeu o porquê que ele falou. Quem sabe por que você tá num debate? Porque você deveria resumir o bagulho pra ele no momento. Porque senão o cara até inclusive se escapa do argumento que você tá dando contra o argumento dele. Que você fala, tá aqui provando que você fez isso. Se o cara não leu, ele vai falar, não sei do que você tá falando, não faço a mínima ideia, não é isso. E se escapa. E você poderia nesse momento daí falar, não, estudo fala isso. E daí você pegaria o cara ali contra a parede. Você nem se deu o trabalho de tentar fazer isso. E o cara perguntou, o que diz no estudo do Labic? Você não respondeu. Isso que é idiota. Tá ligado? Porque você tá baseando a sua resposta e o contra-argumento perante o cara de um bagulho que ninguém sabe. Porque você não disse nada. É por isso que o cara tá rindo. Mas parece que o cara ele fala aí, ele sabe que ele tá falando isso e ele fala desse jeito pra assinar virtude, tipo, não, nada a ver, ele é idiota, né? Esses macacos do MBL aí que fica rindo quando a gente cita estudo, eles são assim, né? Eles são todo burro, assim. Vai, continua, vai nessa. O João Carvalho também, eu tava vendo um corte dele falando sobre isso, que ele fala, não, o Álvaro foi lá todo posturado, todo para um debate. O Mamãe Falei foi para uma rinha, vai nessa. Vai, continua. Foi pronto para um debate com certeza. Acusou o Arthur, não provou, gritou, falou alto, provocou. E depois, quando o Arthur começou a fazer isso, porque teve um momento que ele começou a fazer isso, provocar e dar risada e não sei o que, daí todo mundo mira nisso. Ué, mas isso não seria uma resposta à provocação do Álvaro? O Álvaro não fala que tá tudo bem provocar? Que daí quem vai contra, porra, o cara que é provocado e revida esse cara não tá certo, ué. Foi o que o Arthur fez. Ele viu o Álvaro provocando e começou a provocar também. Ué, eu não tô entendendo, rapaziada. E daí o João foi um desses caras. O João Carvalho foi um desses caras que ficou, não, mas veja bem, né? Esses primatas do Mamãe Falei foi pra uma rinha. Ele não falou primata, mas ele falou rinha. Sempre querendo diminuir o outro. Vai nessa, mano. Continua nessa. Vai lá. Foi exatamente por causa disso que o Álvaro se fudeu. Porque quis ir de boa, achou que frasezinha pronta ia dar certo. Foi nessa. E sempre fazia isso e continua fazendo isso. No próprio programa lá tem a Ana, do Meteoro Brasil, tem uma outra mina lá. Também, tudo falando, o Álvaro foi elegante. O caralho, ele foi elegante apanhando. Eu não entendo por que os caras não conseguem assumir o bagulho. Foi mal, fez merda. Ele não tinha como responder tal coisa. Ele ficou acusando porque ele não acha normal. Foda-se que você acha normal ou não. Não tem prova, então você não fala. E daí eu não sei. Eu acho que o pessoal ele não... É um pessoal que não pensa. Eles formam um pensamento e continuam com esse pensamento e não fica revisitando pra ver se tem que adaptar ou não. É meio que isso. Por quê? Porque ele não gosta do outro lado. Porque é isso que é o Brasil, né? Essa é a política do Brasil. Quem tá de um lado é bonzinho, quem tá do outro lado é errado. E é sempre assim, a direita faz isso, a esquerda faz isso, todo mundo faz essa merda e foda-se. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer resolver. É foda. O desânimo legal, né? Sei lá. Antes de começar esse podcast que eu tava meio pra baixo, tava meio triste, como eu falei, porque eu tava revisitando meus bagulhos e tava me sentindo culpado.
E uma amiga minha esse dia teve um problema com o cara que ela tava ficando, que ela ficou triste. Eu não vou contar nada, mas enfim, ela tava triste porque magoou o sentimento do cara, mas meio que não tem o que fazer. Ela não queria aquilo. E obviamente o cara ficou triste com isso, dela tava se sentindo mal. O que acontece muito comigo de me sentir mal por causa de umas merda que eu fiz. Dava em cima de uma pessoa, e daí a pessoa meio que retribuía, mas não retribuía, daí a pessoa meio que ficava brava. Daí conversava normal, daí a gente continuava conversando normal, daí nada a foto sumiu. Eu falava, será que foi isso? Mas será que eu não percebi? E daí depois eu ia reler tudo, rever e falar, mano, será que foi isso? Às vezes nem foi, às vezes, como eu disse, que já aconteceu da pessoa só começar a namorar, depois me desbloquear quando termina o namoro, e eu apertar quem que foi e falar, não, é que eu comecei a namorar. E eu fiquei lá, remoendo esse bagulho, será que eu fiz essa merda? Ah, meu Deus. Eu tava falando pra ela, tudo bem, cara. Vai ter gente que não vai gostar de você, que você vai ter feito merda às vezes, muitas vezes. Feito merda de verdade. E é isso, entendeu? Vai ter gente que não vai gostar de você por causa disso, só que você tem que ser diferente, tá ligado? Você tem que mudar. Eu vejo várias merdas que eu fazia com 18, 19 anos. Foi bem nessa época que eu ganhei dinheiro e tava famosinho. Eu fico, né? Eu já falei isso aqui. E eu fico remoendo esses bagulho. Com gente que eu nunca vou conseguir me explicar. E daí que dói mais, porque você vê que eu não tenho o que fazer, essa pessoa não gosta de mim, ela vai continuar não gostando de mim pra sempre. Porque eu errei naquele momento. E daí é isso que eu quero falar pra você. Tá tudo bem você errar. Tudo certo. Tá tudo bem às vezes você ser incoerente com as coisas. Tá ligado? Porque é isso, eu acho que você tem que ser honesto, que você tá sendo incoerente. Por exemplo, eu tenho meio que um passado e meio hahaha, e eu não queria uma pessoa perto de mim que tivesse esse passado desse jeito, sabe? Eu ia ficar meio pá das ideias. Nossa, eu bati o pé no microfone, que legal. Conseguiu impossível, inacreditável. E daí, mas a Loxia é meio incoerente, porque você quer uma pessoa assim, mas você não é assim. Você não era assim. É verdade, é incoerente. Mas eu não consigo explicar que eu queria isso. Tá ligado? Eu não entendo por que as pessoas, por algum motivo, têm essa ânsia de falar eu estou certo. E daí, ou elas não conseguem manter esse personagem, ela cria essa ficção de não, eu tô certo, eu sou coerente, papapá. E na hora que você vai ver, na hora de conversar, na hora do debate, igual o Álvaro, que obviamente ele não é favorável a colocar a culpa na vítima, ele faz isso porque foda-se, é uma incoerência, que às vezes ele tá fazendo por raiva, ou ele realmente pensa naquilo, mas ele não assume que é uma incoerência, porque ele fala, não tem nada a ver, pô. A vítima era outra pessoa aqui, você que foi o agressor quando botou uma câmera na cara deles. Tá bom, você tem esse ponto. Mas você não pode assumir que é um ponto de vista? Você não pode assumir isso? Que talvez o outro lado, ele tem um ponto também? Isso é o certo e esse é o errado? É assim que você quer resolver as coisas? Isso não é bom nem pra você nem na sua cabeça, entendeu? Você meio que tem que deixar, tem que superar as coisas. E é meio merda isso que eu faço. Eu acho que tem um ponto de você revisitar umas merda que você fez, ver se você tá certo, ver se você tá errado. Pensar, será que eu mudei? Será que eu não mudei? Será que eu repeti? Será que eu não repeti? Tem um ponto ok pra você fazer isso, que não é o ponto que eu faço demais. Toda semana eu me sinto mal por uns bagulho que não... Adivinha? Eu fico mal e nada acontece. Nada sai daí. Eu só... Ai, meu Deus, aquela época eu fiz aquilo. Meu Deus do céu, que bagulho horrível. E é isso. E daí 2 dias depois passa. E não mudou nada. Então... E daí repete isso daqui 2 semanas de novo e eu fico mal de novo. Enfim, tem um momento saudável pra você fazer isso. E você tem que entender, você tem que aceitar que sim, você fez merda. Sim, você fez. Você pode ter feito por motivo tal, por isso, por aquilo. E ok, você tem que entender o porquê que você fez aquilo. Mas também não há desculpa pra você ter feito aquilo, entendeu? Tem um motivo, mas não é por esse motivo que a pessoa tem que perdoar você. Então é isso, se perdoe, aceite que você fez merda, aceite que você erra, e porque isso é bom pra você, porque senão você vai, não, aqui eu não errei e fica muito certo de si, isso é o certo, isso é o errado, começa a pensar assim, entra num grupo, eu faço parte disso porque a gente quer melhorar o mundo, e daí alguém discorda de você e você acha que o outro é preconceituoso, faz parte do outro grupinho e ataca ele, e em vez de você fazer o que você queria fazer no início, que era entender o que aconteceu e fazer o que era certo, você só tá brigando, de fato, numa rinha, em vez de querer melhorar as coisas. É assim que eu encerro o podcast de hoje. Muito obrigado, não esquece de ir no Instagram que tá marcado na descrição. Lembrando que tem 2, tem o meu, né, que você não precisa ir, e tem o do podcast, pra contar a sua história, eu ler aqui, falar um pouco sobre,
fazer piada sobre. Então, se você, eu não quero que faça piada, então não manda, né, amigo? Se você tem alguma história engraçada, alguma história da sua família, da sua namorada, do seu pinto, do seu, não sei, de uma cornice que aconteceu, ou não precisa ser engraçado, pode ser só um trauma, né? Vai que você quer contribuir aqui com o trauma. Eu fui corno, aconteceu isso, eu fiquei mal, eu não sei o que eu faço. Quer pedir conselho? Aproveite também. Muito obrigado, esse foi mais um podcast e eu agradeço. Até a próxima e tchau.